E quando Deus se cala, você já pensou, já sentiu, já teve esse sentimento que Deus está calado para suas orações? Alguma vez você sentiu teve essa sensação que Deus não está respondendo às suas orações, não está escutando você? Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre esse sentimento que já deve ter acontecido com algum de vocês, né? Aconteceu comigo. Eu quero contar para vocês essa experiência que eu tive, tá? Geralmente, quando a gente sente essa sensação que as orações elas não estão sendo ouvidas, né? Ou que Deus não está escutando, isso demonstra que existe uma certa intimidade da pessoa com Deus, né? E que a pessoa já se acostumou em estar recebendo as respostas do Senhor. Às vezes através de músicas, através de mensagens de outras pessoas que chegam e falam para você algo, através da palavra de Deus, você está lendo, né, a palavra, você tem exatamente, encontra palavras que vai de encontro ao que você está precisando. Mas existe um tempo na vida do crente, principalmente daquele que crê, que a sensação que nós temos é que Deus ficou calado, que está acontecendo alguma coisa e que você não sabe o que fazer porque você está se sentindo sozinho. Eu, eu já vivi isso um tempo atrás por conta de um problema que estava acontecendo e, e eu falava com Deus e eu não sentia a resposta. Eu não conseguia ver a resposta. Eu até, no tempo, eu tive a impressão que estava acontecendo alguma coisa e eu simplesmente não tinha como discernir sozinho. E eu pedia a Deus, orava a Deus, se tivesse algo acontecendo, que Ele me mostrasse. E eu, na época, não sentia nada. Eu estava sentindo sozinho. E aí foi quando eu descobri um problema grande na vida do meu filho, né? E que mexeu, que me abalou demais, e que esse abalo me levou a procurar mais o Senhor. E quanto mais eu pedia, quanto mais eu procurava, mais eu não escutava a resposta. E aí me senti sozinho. Então, a sensação que nós temos é terrível, né? Porque parece que Deus não está lhe escutando. É como se Ele não quisesse responder. E Mas o mais interessante de tudo isso que eu estou falando é que na época que estava acontecendo o problema, ao mesmo tempo que eu não tinha resposta, depois eu fui analisar tudo que aconteceu, e Deus não estava falando comigo. Ele estava agindo na minha vida, estava agindo nas nossas vidas, porque Ele estava intervindo na situação e estava nos dando um consolo, porque sem esse consolo dele eu não teria suportado tudo que aconteceu. Então eu comecei a ter discernimento de coisas que estavam acontecendo sem nem imaginar, porque eu não sou especialista em saúde, né? Simplesmente a minha formação é química. Eu sou professor de química e o que eu tenho de conhecimento é específico, né? E na época o meu filho ele
estava tendo alguns sintomas esquisitos e eu sempre fui desconfiado em relação à saúde e, e eu me desesperei, né, de certa forma, mas Deus foi me mostrando, porque ao mesmo tempo que estava acontecendo as coisas, é como se na minha mente estivesse dizendo, é isso, e eu tomava atitude relacionada ao problema, né, a ponto de levar ao hospital e quando chega lá, ter o diagnóstico e eu estava calmo, como se aquilo ali já fosse algo que eu soubesse. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, o silêncio que você está tendo de Deus, ou que você teve, você não entendeu, na verdade, é porque Ele estava agindo de uma forma diferente. Deus, Ele não nos abandona. O que acontece é que nós temos sensações diferentes. Às vezes a gente espera a resposta dele de um jeito e ele traz a resposta de outra forma. Mas no final, a gente pode ter certeza que ele não vai estar lhe abandonando. E se você se sentir sozinho, ou você se sentir sozinha, achando que está tudo finalizando, né? Tá tudo dando errado, pode acreditar, não é que esteja dando errado, é porque Deus está trabalhando em silêncio. Ele está falando com você de uma forma diferente, através do silêncio, mas ele não deixa você só, ele não lhe abandona. Então, pode acreditar que essa sensação ela é comum para todos nós. Já aconteceu comigo, com certeza não vai ser a primeira vez, vai acontecer outras vezes, mas na época eu confiei nele. Eu continuei orando, continuei confiando e eu dizia, coloco nas tuas mãos, Senhor, esse problema, eu coloco nas tuas mãos tudo que está acontecendo, eu não estou conseguindo te ouvir, eu não estou conseguindo sentir a tua resposta, mas eu creio que o Senhor está à frente e o Senhor não vai me abandonar. Então, gente, Deus não nos abandona. É a gente que às vezes não consegue senti-lo da forma que Ele está falando. Você não consegue escutá-lo, tá bom? Mas fica tranquilo, Ele está à frente de todas as coisas e não vai te deixar sozinho, tá bom? Até a próxima, Deus te abençoe. Não esquece de dar o like no canal, tá? Para nos ajudar e compartilha essa palavra com aquela pessoa que está precisando também, tá bom? Se puder se inscrever, se inscreve se não for inscrito ainda. Até mais.